Se você tem uma Bíblia, abra num verso bem conhecido que eu quero conversar com vocês hoje, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31. Versículo 30 e 31, melhor dizendo. Quero conversar com vocês sobre isso. Atos 16, 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Fez uma pergunta. Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém. Amém? Digam comigo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Podemos assentar. Quero nesta tarde falar um pouquinho com você sobre família. Amém? Sobre as ações que se levantam e a maneira como nós devemos então nos comportarmos e reagirmos diante dos ataques malignos e inevitáveis. A Bíblia diz que o apóstolo São Paulo, atendendo uma visão que foi feita de um homem que apareceu e pediu ajuda para ir até a Macedônia, ele desceu para lá, para a Macedônia, juntamente com Silas, que era o companheiro de viagem dele, aquele com quem ele viajava para poder anunciar o Evangelho. E quando eles desceram lá para a Macedônia, eles começaram a pregar na beira de um rio, e lá na beira desse rio se converteu uma mulher, chamada Lídia. A Lídia se converteu com toda a família dela, houve uma conversão na família da Lídia, e quando a Lídia se converteu, ela pediu então que Paulo ficasse na casa dela, se hospedasse na casa dela e ali ele ficasse, enquanto ele estava ali na cidade. E ele ficou na casa da Lídia, e diz a palavra de Deus, que de manhã cedo ele saía junto com Silas, e iam lá para a beira do rio, para não ficarem pesados, não ficarem na casa da Lídia. Eles saíam de manhã e aproveitavam lá na beira do rio, eles iam, ficavam orando, tinham pessoas por ali, eles já aproveitavam e ficavam pregando também a mensagem do Evangelho, e isso então eles começaram a fazer todos os dias quando eles se acordavam. Só que quando eles acordavam e iam lá para a beira do rio, eles tinham que passar por uma região que era que nem uma região de feira, havia uma feira no lugar. As pessoas ficavam ali oferecendo vários tipos de serviços. E quando ele passava por ali, por dentro daquela feira, aquele aglomerado, uma mulher saía e começava a dizer palavras que pareciam proféticas com respeito a eles. A mulher olhava para eles e dizia: esses homens que vocês estão vendo passar, eles são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o Evangelho da salvação. Olha que palavra bonita e verdadeira também. E Paulo passava por ali, ouvia aquilo. Ele ouviu a primeira vez, mas ele não ficou em paz. O coração dele ficou inquieto, ele não ficou à vontade, exatamente porque ele começou a sentir que aquelas palavras não eram palavras sinceras, não eram palavras verdadeiras. Pelo menos no sentimento como tinha sido jogado, porque na opinião dele, o Espírito de Deus logo deu para ele exatamente o discernimento para perceber que aquilo era uma estratégia maligna para tentar simplesmente amassagear o ego dele, para tentar acalmá-lo de qualquer reação contra tudo aquilo. Ele passou a primeira vez, aquela mulher falou isso. Na segunda vez ele passou de novo e a mulher disse as mesmas palavras. E quando ela disse essas palavras, ele foi para cima dela. Chegou perto dela e repreendeu o espírito maligno que estava nela. Ele mandou o demônio sair, diz a palavra de Deus. Que ele não aceitou aquela palavra e com reprovação ele foi lá com autoridade e repreendeu: o espírito maligno, sai dela, disse para ela. Quando ele disse aquelas palavras, a Bíblia não diz, mas a mulher deve ter tido algum tipo de convulsão que chamou a atenção, e ele foi lá e expulsou o demônio dela. E aquilo gerou um problema seríssimo. Por quê? Porque aquela mulher era uma pitonisa. As pitonisas, elas eram mulheres
que servia a um deus grego chamado Piton. Esse deus grego chamado Piton era simbolizado pela uma imagem de 100 cabeças, de uma serpente de 100 cabeças. E ela estava a serviço exatamente do Piton, esse deus grego. E servindo a esse deus grego, ela tinha a prática de falar sobre a vida das pessoas. Ela dava consultas e falava sobre o passado, presente e futuro. Era essa a função dela, dominada por aquele espírito. Só que ela não trabalhava para ela. Ela trabalhava para uns homens para quem ela estava subjugada. O que ela ganhava não era para ela. O que ela ganhava não era lucro para ela, mas era lucro para a pessoa que era o dono dela. Ela, na verdade, servia um homem. E esse homem que ela servia, ele simplesmente a usava para ganhar dinheiro. E quando Paulo expulsou aquele demônio do corpo dela, a mulher perdeu as habilidades de se incorporar com o Piton e também perdeu as habilidades de falar com as pessoas sobre presente, passado ou futuro. O dono dela se sentiu extremamente prejudicado com aquilo. Se sentiu muito prejudicado, achou que estava tendo prejuízo, porque Paulo veio de outro lugar trazer uma cultura que não era deles, era isso que ele reclamava. Trazer práticas que não eram práticas dele, e aí aquele homem, se sentindo prejudicado, foi imediatamente procurar um magistrado, procurar as autoridades para fazer uma queixa, para dizer que ele foi prejudicado por aqueles estrangeiros que estavam ali. E as autoridades prenderam Paulo e o Silas, aceitaram a queixa do homem que era dono da mulher, para quem ela fazia aquele tipo de serviço. E diz a palavra de Deus que eles foram presos. E presos foram jogados na prisão, acorrentados, unicamente porque libertaram uma mulher que estava possessa e que era totalmente envolvido com as entidades gregas. E Paulo foi preso, mas antes de ser preso, era praxe naquele lugar as pessoas terem suas costas partidas por varadas. O comum era dar 41 varadas na costa da pessoa. E essas varadas cortavam, dilaceravam as costas. Pegaram Paulo e Silas e bateram na costa dele com as varas, e bateram tanto que a costa dele ficou totalmente dilacerada com a peia que ele pegou lá no lugar, unicamente por ter libertado aquela mulher. E depois que eles foram corrigidos com essas varas nas costas, eles foram levados para dentro de uma prisão úmida. E quando eles chegaram lá nessa prisão, a palavra de Deus diz que eles começaram a cantar. Começaram a cantar porque eles ficaram em estado de êxtase. Aquilo para eles era tão bom ter apanhado pelo nome de Jesus. Principalmente para Paulo, era como um descargo de consciência, era como que pelo menos compensar o grande mal que ele fez para a própria igreja, porque como ele foi um perseguidor da igreja, que perseguiu muitas pessoas, que concordou com a morte do diácono chamado Estevão, ele trazia aquilo no coração e na mente como um peso, e o fato de ter sofrido, de ter apanhado por causa do nome de Jesus, para ele foi o máximo, era alguma coisa que pelo menos minimizava todo aquele peso de consciência que ele tinha pelo fato de ter sido um perseguidor dos irmãos antes de conhecer Jesus. E ele chegou lá no lugar, começou a cantar. Ele cantava incessantemente, alegre por ter sofrido por causa do nome de Jesus. E começou a cantar ele e o Silas. Paulo cantava uma, Silas cantava outra. Paulo cantava uma, Silas cantava outra. E ficaram cantando a noite inteira, cantando louvores a Deus. E você sabe que o louvor, ele tem um efeito terapêutico na vida da gente que nos acalma. Por isso que a Bíblia diz: está alguém entre vós alegre? Cante louvores, fala a palavra de Deus. Quando você canta,
você simplesmente expurga a tristeza, a angústia, aquilo que deprime você. Quando você canta louvando a Deus, você atrai a presença de Deus, porque a própria palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando você canta, que você começa a louvar, você atrai a presença de Deus. E a música é uma coisa tão poderosa que o inimigo usa também para poder fazer seu ritual. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós cantamos. Porque quando você canta, você simplesmente pode, através de um louvor, estar exaltando Deus, ou pode estar exaltando uma divindade. Você pode perceber que o canto é alguma coisa que agrada a Deus, que a Bíblia diz que Deus tem serafins, tem anjos que ficam diante do seu trono, cantando de dia e de noite, louvando o nosso Deus. Foi Deus que criou a música. Ele criou a música exatamente para agir em nós e para que fosse um instrumento de louvor e de adoração ao seu nome. Você, quando lê a Bíblia, você percebe. Os louvores eram constantes. Diz a Bíblia que Jesus cantava louvores quando saía com seus discípulos, eles cantavam hinos. E Deus usou muito da prática do louvor, da canção. Foi a maneira que Deus encontrou de poder doutrinar o seu próprio povo, foi através da música. Quando você abre o livro de Salmos, você percebe, se não sabe, que o livro de Salmos são canções, é um inário. É um inário, o livro de Salmos é um inário. Tudo que está no livro de Salmos é música, é louvor. Deus dava inspiração para que as pessoas fizessem esses salmos e esses louvores, que era uma maneira que Deus encontrava de simplesmente formatar os seus ensinamentos e a sua doutrina na cabeça do povo naquela época. Por quê? Porque naquela época ninguém sabia ler, a maioria não sabia ler. E Deus, para poder fazer as pessoas decorarem textos enormes, Deus inspirava para fazer canção. E as pessoas cantavam, e quando eles cantavam, eles repetiam as doutrinas de Deus, os ensinamentos de Deus que ficava no louvor. Foi uma estratégia que Deus encontrou de poder fazer com que as pessoas que não sabiam ler pudessem então aprender e decorar enormes textos. Se fosse para decorar o texto assim, no normal, sem música, não daria, mas com música você consegue decorar textos enormes. Tem música que você ouvia quando você era criança, que você é capaz de cantar as letras todinha hoje. Você recita a letra todinha só por causa da música, porque ela está com música. E Deus usava dessa estratégia. E Deus habita no meio do louvor. Paulo e Silas sabiam disso. Eles entraram ali naquela prisão e começaram a louvar, começaram a adorar a Deus. E chegou o momento que Deus resolveu agir ali naquele lugar por conta dos louvores, com certeza. Meia-noite, deu um estrondo, tudo tremeu. A porta do cárcere abriu. As prisões todas se abriram. Depois daquele tremor de terra no meio do louvor que estava sendo feito por Paulo e Silas. Aí diz a palavra de Deus que o carcereiro estava lá vigiando. Meia-noite. Quando ele viu, depois do estrondo, todas as portas das prisões se abriram. Que ele viu aquilo, ele se apavorou. Tomou o maior susto. Disse: pronto, acabei a minha vida. Porque naquela época, o carcereiro ficava no lugar do preso, quando ele deixava o preso fugir. E ele sabia que a vida dele ia acabar, que todo mundo ia fugir, e queria pagar caro por deixar todo mundo fugir, queria ficar preso. E ele sabia que as consequências daquilo eram tão graves e tão doloridas, que ele fez a opção de se matar. Ele pensou: bem, para eu ficar preso aqui e pagar um preço muito alto por deixar todo mundo fugir, eu vou me matar. E quando ele se preparava para enterrar uma espada no estômago, o Paulo apareceu e disse a si mesmo: homem,
Não te faças mal nenhum, porque todos nós aqui estamos, disse ele. Não precisa você se matar não, ninguém saiu, ninguém subiu, ninguém fugiu. Ele parou e olhou para aqueles homens e ficou extremamente impressionado, pensando, poxa, eu nunca vi dizer que um preso tem a chance de fugir, e não fuge, esses aí ficaram no lugar. Eles estavam falando no Deus deles, cantando para os deuses deles, e agora eles têm a chance de fugir e não fogem, ficam aí, não fugiram. E Paulo, não faça mal nenhum com você. Aí ele olhou, e por conta daquele testemunho, daquele acontecido, ele que era um homem grego, adorador de outros deuses, ele passou a desejar o Deus do Paulo e do Silas. Aquilo chamou tanta atenção dele, que ele percebeu que aquele Deus, que aqueles homens serviam, era um Deus diferente. E ele chegou e disse, senhores, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, disse ele. O que é que eu tenho que fazer para poder ter o mesmo que vocês têm? O que é que eu tenho que fazer para ter o mesmo Deus que vocês têm? E a resposta do Paulo foi essa resposta que nós lemos aqui. Paulo olhou para ele e disse, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Foram essas palavras do apóstolo São Paulo. E eu digo para vocês que não existe palavra mais forte do que essa. A preocupação de Deus em agir na tua retaguarda, em agir na base da tua vida. Eu digo isso para você, porque nenhuma bênção para nós ela é completa se não alcançar as pessoas que nós amamos e muito especialmente a nossa própria família. Você pode ter tudo, mas tudo aquilo que você tem, você quer principalmente repartir com as pessoas que você ama. E seria alguma coisa muito egoísta se de repente tudo aquilo que se refere à bênção de Deus para a sua própria vida fosse algo que ficasse restrito unicamente a você. Você ter acesso, você conhecer, você se envolver, você ter os benefícios de tudo aquilo que você realmente passa a conhecer através de Jesus. Não, Deus tem o plano de fazer com que a tua decisão se torne uma promessa de se estender para as demais pessoas da tua família, com quem você convive. Mas é aí que entra a guerra, que entra a batalha espiritual. Essa é uma promessa, é o desejo de Deus, mas é o que Satanás se levanta para impedir que aconteça. Se depender dele, ele vai atrapalhar o tempo todo para que essa promessa não se confirme. Se depender dele, ele vai gerar dificuldades. E a maneira como ele gera dificuldades é clara, é visível. Você pode perceber que quando você começa a se envolver com Deus de fato, você começa a perceber que a sua família, se não conhece a Deus, na mesma hora você começa a perceber a diferença também. Às vezes as pessoas são isoladas por causa da sua fé, são isoladas por causa da sua crença. Às vezes nós começamos então a servir de escárnio unicamente porque cremos num Deus. Às vezes as pessoas falam piadinhas unicamente porque você frequenta uma igreja. E você começa a perceber que sempre há uma certa resistência. Sempre que você começa a se envolver com Deus, você pode perceber que algum tipo de resistência você vai perceber e sentir, muitas vezes dentro da sua própria casa. Por quê? Porque o inimigo não quer que essa promessa se confirme. Porque quando ela se confirme, implica no fato de que você vai sentir a plenitude da bênção de Deus sobre você. O fato de ser abençoado, o fato de ser de Deus e o fato então daquilo que está em você, se alguma coisa que se amplie ao ponto de envolver pessoas próximas, pessoas que você quer bem, pessoas que você ama,
é alguma coisa que dá uma satisfação pessoal e alegria de poder perceber que está sendo dividido aquilo que está fazendo bem para você. Por isso que o inimigo age e tenta trabalhar simplesmente para poder abortar, para poder anular todo e qualquer projeto de Deus que, nesse sentido, visa atingir a tua casa e a tua família. Há uma ação espiritual maligna que trabalha incessantemente. Mas ainda que haja uma ação maligna, que tenta criar situações para confrontar você, muitas vezes dentro de casa, confrontar a tua fé, confrontar a tua crença. Ainda que existam situações que venham ser criadas pelo próprio inimigo como uma forma de combate a você, a tudo aquilo que você está crendo, mas eu quero dizer para você que existe uma promessa, e se existe uma promessa, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e se Ele promete a você, você creia que no tempo de Deus as coisas se confirmam da maneira como Ele quer que se confirme. Eu tenho um testemunho pessoal. Eu, quando me converti, minha mãe tinha outra religião. A religião dela era uma religião que ela praticava e que ela ganhava dinheiro com a religião. Eu acordava dia de sexta-feira, a minha casa estava lotada. Pessoas que vinham em casa, porque a minha mãe era que nem a pitonisa. Dia de sexta-feira, ela começava à meia-noite a se preparar para poder fazer os trabalhos dela. Ela acordava à meia-noite, batia no batente da porta umas 7 vezes, mais ou menos, e invocava uma entidade. Aí, quando chegava a sexta-feira de manhã, começava a chegar a fila de pessoas. E ela usava as cartas, o búzios, para poder ficar falando com as pessoas. Ela colocava aquelas cartas, as pessoas iam lá em casa, pagavam ela para isso, e ela fazia esse tipo de serviço. Mas eu não conhecia Deus, eu não sabia, para mim tanto faz, eu era totalmente diferente com respeito àquilo. Mas tinha uma coisa que me incomodava, a infelicidade que ela tinha. Nada dava certo, tudo dava errado. As entidades dela eram tão cruéis que o dia que ela não fazia aquilo que eles queriam, eles maltratavam ela. Tinha dia que ela batia com as mãos no chão, em transe, chega, espocava a mão do nada. Eu sabia, quando era menino, via aquilo, eu não me metia, mas eu sabia porque ela falava que ela estava sendo corrigida pelas entidades com quem ela era envolvida. Tinha dia que ela acordava de manhã, amarrava um pano na cabeça, deitava na cama, ficava uma semana deitado na cama, com uma dor que remédio nenhum tirava, que ela chamava de mãe do corpo. Ela dizia assim: hoje a mãe do corpo está me maltratando, eu tenho que esperar ela sair. E ela ficava deitada a semana inteira. Aí chegava o dia, ela acordava como não tivesse acontecido nada e vivia a vida normal dela. Tudo aquilo me chamava muita atenção e me deixava muito confuso com respeito do que aquilo fazia com ela. Mas eu não sabia. E um dia eu fui levado para conhecer Jesus por um amigo meu. Eu fui na igreja por acaso. Eu não fui na igreja porque eu queria ir na igreja. Eu fui na igreja levado por um amigo meu que tinha mudado de vida radicalmente. Eu tinha 17 para 18 anos. E esse amigo meu, que foi pastor, já faleceu, o nome dele era Eduardo. Ele tinha uma vida muito errada. Além de ter uma vida errada, ele fazia uma das coisas mais absurdas. Ele batia no pai quando estava drogado. Fumava muita maconha e consumia outras coisas. E ele surtava. E um dia todo mundo passou a ver o Eduardo diferente. O Eduardo já não era mais o mesmo. Eu, como era um amigo mais próximo, fiquei extremamente incomodado.
porque ele não andava mais comigo para os lugares que eu gostava de ir. E eu fui ficando com raiva dele, porque eu dizia, vamos ali. Ele, não, não vou mais nisso, não. Eu não vou mais nesse lugar. Eu vou para a igreja, ele falava assim. Eu ficava incomodado, perseguia ele. Eu me lembro que ele ia para a igreja num culto que tinha de manhã na igreja, dia de segunda-feira. Eu ficava na porta da minha casa esperando com um saco de café. Você sabe que antigamente as pessoas tinham um saco de café, né, para passar. Todo mundo tinha um saco de café em casa. Lá em casa tinha um enorme para poder passar o café. Eu segurava aquilo e ficava na porta de casa esperando ele. Quando ele saía da casa dele, que ele morava quase de frente da minha casa, ele vinha, passava no meio da rua, eu corria de casa com aquele saco de café atrás dele, dizendo assim, coloca o dinheiro aqui, irmão, coloca o dinheiro aqui, irmão, eu falava para ele assim. Ele ficava rindo para mim, e eu com o saco de café atrás dele, mandando ele colocar dinheiro. Fiz isso várias vezes, e ele só ria. E um dia, eu estava sentado no muro da minha casa, e ele saiu para ir para a igreja uma segunda-feira. Eu tinha ficado na rua desde quinta-feira, cheguei em casa já amanhecendo o dia, mas a minha mãe não deixava eu dormir até tarde, porque a minha mãe dizia que o homem não dorme até tarde em casa, tem que levantar cedo. Quando dava 6 da manhã, ela me colocava da cama, batendo com a vassoura das minhas pernas. Ela batia, eu tinha que levantar e me sentava no muro para poder ficar pegando o sol, para poder espantar o sono, ficava sentadinho ali. E ele passava, rapaz, vamos para a igreja? Eu disse, não vou nada, eu falei para ele. E começava a falar aquilo que todo mundo falava, quase todo mundo fala. Esses camaradas estão dando lavagem cerebral em você, eu falava para ele. Você está só dando dinheiro para eles. Ele dizia, não é assim não. É assim, eu falava para ele, com raiva. Isso aconteceu num dia, quando foi numa outra segunda-feira, eu estava no mesmo lugar sentado. Ele passou de novo e disse para mim, vamos para a igreja, Paulo. Eu pensei, primeiro eu disse não, depois se eu vou. Aí eu maquinei um negócio na minha cabeça, eu vou lá na igreja com ele. Eu vou ver como é que se faz um culto. Aí depois eu vou fazer um culto aqui na rua de casa, eu pensei assim, a minha cabeça. Vou fazer um culto na rua de casa. E eu fui. Cheguei lá na igreja, o pastor estava pregando, começou o culto, eu fiquei lá, ele ficou do meu lado, subiu um pastor para pregar. Um pastor chamado Roberto Grumowski. Ele começou a pregar. Quando ele começou a pregar, parecia que ele conhecia toda a minha vida, os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas frustrações, parece que tudo ele sabia decorado. Eu cheguei com o Eduardo e disse, Eduardo, tu andou, rapaz, fazendo fofoca para esse camarada aí, alguma coisa? E ele disse, não, rapaz, eu nem sabia que tu vinha aqui. Não, tu andou fazendo fofoca assim, tu é muito fofoqueiro. Eu comecei a falar para ele assim. Ele, calma, rapaz, fica quieto, escuta. E o camarada começou a falar, e quanto mais o camarada falava lá, mais eu me incomodava. Mais eu me incomodava. Quando ele acabou de pregar, ele perguntou, tem alguém hoje que quer tomar uma decisão com Deus? Um monte de gente levantou a mão. Eu não levantei a minha mão. Mas do meu lado tinha uma senhora de idade da igreja, aquelas senhoras que são de dentro do templo mesmo, que ficam ali orando o tempo todo. Elas me viram, elas tinham umas duas do meu lado, outra se aproximou, ficou mais perto, e elas começaram a me dar cotovelada, me batendo aqui, dizendo, levanta a mão, meu filho, levanta a mão, meu filho. Começaram a bater em mim. Levanta a mão, meu filho, levanta a mão, meu filho. E eu fiquei tão pressionado por ela que eu levantei a mão nessa posição aqui. Eu fiquei com a mão nessa posição. Aí ele começou a orar. Fecha os olhos, eu fechei os olhos, botei a mão. Daqui a pouco a oração começou a acontecer alguma coisa, eu abri os olhos e fiquei olhando por entre os dedos, assim, que tinha alguma coisa que estava errado. Desceu uma quentura no meu corpo, parecia que estava queimando o meu corpo inteiro, começou pela cabeça, começou pelo ombro, veio descendo aquela quentura, mas era muito forte, eu olhei, mas eu não estou nem no sol, o que é isso? E começou a esquentar meu corpo todo. Quando ele acabou de orar, ele olhou para todo mundo e disse, quem foi que sentiu uma quentura que começou na cabeça, desceu no ombro e tal? Eu digo, meu Deus, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí ele digo, essa quentura que você sentiu, ele falou assim, é porque hoje o Espírito Santo alcançou você, ele falou assim.
Eu fiquei. Saí dali e já mudei de opinião. Saí com o Eduardo, para ele. Rapaz, eu gostei de vir aqui, eu falei para ele. Eu posso vir outras vezes? Ele disse, pode vir as vezes que tu quiser. Eu disse, eu posso continuar fazendo as coisas que eu faço? Faz tudo o que tu gosta de fazer. Posso continuar bebendo? Bebe, sem problema nenhum, mas vem. Eu tinha uma banda. Essa banda, para mim, era coisa que eu poderia pensar em largar tudo, menos a banda que a gente tinha lá no bairro. Eu digo, e a banda? Não fica na banda, mas vem na igreja. Meu irmão, isso foi numa segunda-feira, a semana inteira eu comecei a ir. Esqueci de banda, esqueci de bebida, esqueci de tudo, e o meu negócio era ir para lá para ouvir os camaradas pregarem. Peguei o Novo Testamento que eu recebi no colégio, que eu tentei ler, nunca consegui ler, levava ele comigo e tudo que eles falavam eu anotava, e aquilo começou a chamar minha atenção. Minha vida foi mudando, minha vida foi mudando, minha vida foi mudando. Minha mãe ficou super incomodada. Eu cheguei em casa, depois de uma semana, a mamãe percebeu que eu não cheguei em casa 3 dias depois, nem chegava de madrugada como eu chegava. Quando dava 10 da noite, eu já estava no quarto dormindo. Mamãe, tem alguma coisa errada com meu filho? Ela falava assim. Me lembro das palavras que ela disse para uma vizinha, eu estou preocupada com meu filho. Ele não vem mais de madrugada, nem passa mais 3 dias sumido. Eu acho que ele não é mais homem. Ela falou assim. Esse sentido, diante do meu Deus, que eu não estou pedindo para vocês, por causa disso. E a minha vida começou a mudar. Minha vida mudou radicalmente. Você sabe o que aconteceu? Eu comecei, Jesus, eu tenho que ganhar minha mãe. Como é que eu vou fazer? Eu não podia falar nada para ela. Se eu falasse, ela era capaz dela me bater. Mas eu descobri uma estratégia. Eu dava carinho para ela. Eu ia para a igreja, participava do culto de unção com óleo, vinha com a mão melada de óleo, chegava em casa e dizia, ô minha nega, abraçava ela com a mão cheia de óleo, ficava melando ela de óleo e começava a cheirar, a beijar, e no meu íntimo eu dizia, Jesus, não tem sentido o Senhor me salvar e não salvar ela, porque era só eu e ela. Ela criticava no começo, tinha raiva, não falava comigo, me olhava feio, ficava sem dirigir a palavra para mim, e eu orando o tempo todo, devolvendo no amor, no carinho e na atenção. Um dia ela disse, eu quero ir na tua igreja. Ela foi na igreja num culto de dia, caiu endemoniada na igreja. Quando o pastor veio orar, ela caiu possessa por um espírito maligno. Pastor Josué Bento expulsou aquele demônio dela. Ela se levantou perguntando, o que aconteceu comigo? Eu digo, Jesus libertou a senhora, eu falei para ela. E desde aquele dia ela abandonou tudo aquilo que ela era envolvida, se envolveu com Deus de tal maneira que morreu servindo a Deus, sendo professora da escola dominical da terceira idade da igreja onde nós nos convertemos. Irmãos, o que é que eu quero dizer para você? A bênção não é só para você. É para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para o seu filho, para a sua filha, para todo mundo. Já está prometido. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. O que você tem que fazer é aquilo que você faz, vir orar, vir combater, porque há resistência. Há resistência. As pessoas começam a ter um comportamento estranho unicamente por causa da maneira como você crê. É maligno. Mas quando você vem e ora e busca a sua fé, a sua oração, aliado com a promessa, sempre traz um resultado positivo. Então, que nesta tarde, essa promessa se confirme, que essa promessa se realize na tua casa. Talvez você esteja até enfrentando lutas tremendas dentro de casa, o inimigo querendo simplesmente anular tudo aquilo que já está determinado, mas continue orando, continue crendo, creia no poder de Deus, porque a promessa da bênção de Deus é para nós, é para você, é para mim, que cremos no Senhor Jesus Cristo, e que nesta tarde Ele possa ouvir a nossa oração, e que essa oração que vamos fazer possa chegar até no seu lar, chegar até na sua casa e alcançar pessoas que podem estar nos lugares que você nem imagina, mas não importa, o poder de Deus vai lá para libertar e para mudar as situações. Amém? Então pensa nisso e creia nesse poder, porque é o poder da palavra
e o poder de Jesus. Que Deus te abençoe.